Uma solar estivesse viajando pela galáxia e uma magnetar a, digamos, 100 anos-luz de distância tivesse um desses tremores, a radiação iria ionizar a atmosfera, destruindo a camada de ozônio e nos expondo à radiação ultravioleta. As probabilidades de a atmosfera terrestre ser queimada pelo tremor de uma magnetar são bem pequenas. Os cientistas conhecem apenas 10 em nossa galáxia. Mas pode haver milhões mais. Quer olhemos para os corpos celestiais no espaço distante, ou para as profundezas do nosso próprio planeta, veremos que forças poderosas provocam abalos violentos. Na Terra, tremores e vulcões já mataram milhões de pessoas no passado, e certamente irão provocar destruição em massa no futuro. Portanto, ainda que pensemos ser os senhores de nossos domínios, basta olharmos para baixo e veremos que a fúria cósmica da Mãe Natureza sabe como nos colocar em nosso devido lugar. Permiano, a Terra foi atingida por um invasor do espaço. Há 300 milhões de anos, pantanosas florestas carboníferas abrigavam criaturas rastejantes de tamanho monstruoso. E se voltarmos 435 milhões de anos, às águas do Siluriano, veremos recifes primitivos repletos de vida, prestes a se tornar calcário sólido. Hoje, a matéria-prima dos arranha-céus de Chicago. Uma das características mais marcantes de Chicago é sua localização entre dois enormes corpos d'água, o rio Mississippi e os Grandes Lagos. A cidade em si fica às margens do lago Michigan, 57 mil quilômetros quadrados de água. Um lago tão amplo que uma margem não pode ser vista da outra. E tão grande que parece um oceano. Vamos voltar para 400 anos atrás. Antes de os exploradores europeus descobrirem o local. Não havia nenhum sinal de civilização. O raso e letárgico rio Chicago encontrava o lago Michigan numa praia selvagem e desolada. Era idêntico a um lugar ao norte da Chicago atual, chamado Parque Estadual Illinois Beach. Esse é o Rio Morto. Nós estamos cerca de 65 quilômetros ao norte do centro de Chicago. O que nós fizemos foi voltar 400 anos no tempo, porque Chicago era exatamente assim naquela época. Dunas pequenas, grama baixa, um riacho bastante tortuoso. Ele quase não tem correnteza. Nós podemos descrevê-lo como lento, na melhor das hipóteses. Não parece um lugar onde uma metrópole acabaria surgindo. Vamos viajar novamente para 13 mil anos atrás. Quando Chicago era apenas uma floresta gelada, no período Pleistoceno. Foi uma época de eras glaciais sucessivas em toda a América do Norte. Por 4 vezes,
Geleiras sólidas avançaram e recuaram, escavando as partes frágeis do terreno, abrindo as bacias que se tornariam os Grandes Lagos. 13 mil anos atrás, Chicago estava submersa. A geleira do lago Michigan estava derretendo. Mas ela ainda agia como uma represa natural, mantendo a água 8 quilômetros além da atual costa. 180 mil hectares da futura cidade estavam totalmente submersos. A Chicago de hoje seria alagada pelo lago glacial. Entre 12 e 15 metros de água inundariam os primeiros andares da Sears Towers e de outros arranha-céus. Qualquer prédio com menos de 4 andares desapareceria sob o lago. Os pontos altos próximos à costa antiga tornaram-se ilhas no lago. As ilhas que ainda existem como colinas na paisagem atual. Uma delas fica a 32 quilômetros ao sul do centro. Nós estamos na esquina da Rua 11 com Longwood Drive e a colina atrás de mim chama-se Blue Island. Para chegar ao Lago Michigan, eu teria que andar reto naquela direção por 10 quilômetros. Mas imagine esse lugar há 13 mil anos, quando as águas do antigo Lago Chicago atingiam a metade daquela ladeira. Esta é a Chicago do fim da última era glacial. Blue Island era o lar de uma família de criaturas parecidas com elefantes. São mastodontes americanos, animais antigos que habitaram a América do Norte por mais de 3 milhões e meio de anos. Mas agora, o gelo estava recuando. E embora o clima continuasse frio, era um lugar onde os mastodontes podiam viver, ao lado de seus primos, os mamutes lanudos. Estes dois parentes dos elefantes modernos deixaram muitos fósseis espalhados por Chicago. Na área ao redor de Chicago, devemos ter encontrado entre 50 e 75 conjuntos de fósseis de mastodontes e mamutes. Alguns destes fósseis estão sendo escavados em um sítio neste parque, nos arredores de Chicago. A escavação fica na reserva florestal de Pratt's Wayne Woods, a cerca de 56 quilômetros do centro de Chicago. Será que dá para aproveitar isso? Ah, claro que dá. Originalmente um pântano, a área foi drenada para uso agrário. Agora, a administração do parque decidiu devolvê-la ao seu estado natural. Mas algo que encontraram ao escavar o solo transformou esta reserva num sítio arqueológico. Este é o dente que nos trouxe a esse local. O dente pertence a um mastodonte americano que viveu em Chicago no fim da era glacial mais recente. O ambiente de Chicago era frio, cheio de bétulas e perfeito para mastodontes. Era cheio deles. Estamos nas margens de um antigo lago glacial. Hoje, ele é um charco, porque se passaram milhares de anos. Ele era frio e animais enormes vinham beber água aqui e sabemos disso por causa dos fósseis do animal que encontramos. Então é aqui que achamos que o mastodonte está. Scott Demmel é um arqueólogo do Museu Field de Chicago. Ele é o diretor da escavação na busca por mais fósseis de mastodonte. Na última temporada, achamos que o mastodonte podia estar enterrado desse jeito, com a cabeça e as presas para cá, onde achamos fragmentos delas. E com o corpo virado para o leste, mas não encontramos nada do mastodonte por aqui. Achamos que o mastodonte pode estar assim, ou talvez até mais para o norte. No ano que vem, nosso trabalho vai se concentrar nas áreas leste e norte do sítio. É um trabalho exaustivo que levará anos para ser feito. Não há evidências de que haja mais do que um mastodonte aqui. Mas os pesquisadores estão determinados a descobrir o máximo possível sobre ele.
Normalmente, camadas de terra bem definidas enterram os fragmentos antigos mais profundamente do que os novos. Isso ajuda os cientistas a datar os fósseis, mas aqui a aragem da terra misturou as camadas. Por isso, o mastodonte está em toda parte. Uma das coisas que estamos encontrando em quase todos os níveis de todos os quadrantes são esses fragmentos de presas. Eles são muito distintos, parecem plaquetas. Lembram madeira, mas têm uma estrutura e um padrão reconhecível. Em 2 temporadas de trabalho, Demel e sua equipe recuperaram apenas uma pequena porcentagem do mastodonte. Por isso, o trabalho continua. Esta é a missão dos caçadores de fósseis em toda a região, onde a história já abrigou dinossauros, milípedes gigantes e criaturas marinhas, além dos mastodontes. Mas talvez as descobertas mais intrigantes sejam os fragmentos de sílex, mostrando que enquanto os elefantes primitivos dominavam a paisagem, outra criatura invadia seu território. Os primeiros humanos de Chicago estavam famintos. Eles tinham os mastodontes em suas miras e lanças em suas mãos. Chicago como encruzilhada do continente é claro hoje em dia. Assim como era há 13 mil anos, quando mamutes e mastodontes dividiam uma paisagem. Eles são tão parecidos com os elefantes modernos que muitas pessoas pensam que os mamutes e mastodontes são parentes próximos. Mas, na verdade, eles são apenas parentes distantes. Os mastodontes e mamutes são parecidos por fora. O mamute é apenas um elefante peludo. O mastodonte não é um elefante peludo. Por dentro, ele é diferente. Coloque-os lado a lado e seus formatos diferentes ficam claros. O mamute tinha de 3 a 4 metros de altura e pesava entre 6 e 8 toneladas. O mastodonte era menor, com no máximo 3 metros e entre 4 e 6 toneladas. Os mamutes também tinham presas mais longas e curvadas. Mas a diferença mais importante entre os dois animais estava nos dentes. Os mamutes e mastodontes viveram na mesma época e nas mesmas áreas, mas seus dentes dizem que ocupavam nichos diferentes, ou seja, cumpriam papéis diferentes no habitat ao seu redor. Comiam coisas diferentes, por exemplo, como os dentes nos mostram. O mastodonte tinha dentes mais acidentados e regulares. Eles precisavam desse padrão para comer a vegetação mais dura, como os galhos de um abeto negro, por exemplo. Já o mamute, que vivia na mesma área, tem dentes com a superfície mais lisa e reta. Ele pastava mastigando e esmagando a vegetação mais macia. Então os dois podiam viver juntos e não competiam por comida. Como hoje, a Chicago de 13 mil anos atrás era um lugar onde os rios encontravam as planícies, onde os mamutes comiam grama e os mastodontes vagavam pela floresta. Na Chicago moderna, ambos poderiam alcançar os trilhos do trem elevado com suas trombas. Na escavação nos arredores de Chicago, começa a investigação sobre como o mastodonte que está enterrado aqui morreu. Isso são fragmentos de sílex, que estavam misturados com outras pedras. Tivemos que revirar mais de 200 quilos de cascalho glacial para encontrar estas 4 lascas. Isso significa que havia homens nessa área, não há dúvida nenhuma. As lascas de sílex devem pertencer a pontas de flecha feitas por índios no passado recente, porque foram encontradas nas camadas superiores do solo. O que ainda não encontramos foram evidências de humanos mais ao fundo, associados ao mastodonte, e é o que estamos procurando. Se tiverem sucesso, ficará provado que paleoíndios viveram neste local. Eles são o povo Clovis, cujas pontas e lanças feitas de pedra foram encontradas em Clovis, no Novo México. Seus ossos foram encontrados na região, mas nunca tão perto da cidade. O povo Clovis cruzou a ponte de gelo entre a Ásia e a América do Norte e se espalhou por todo o continente. Os paleoíndios viveram na área de Chicago por 12 a 14 mil anos.
Os humanos primitivos, neste cenário, eram os maiores predadores. Bem mais perigosos do que os tigres dentes de sabre ou os lobos pré-históricos que espreitavam a paisagem na mesma época. Para os antigos caçadores Clovis, o elefante primitivo era uma presa enorme e derrubá-lo exigia muita habilidade. Tenho um respeito enorme pelo povo Clovis. Antes da invenção dos rifles de alta potência, matar um elefante indiano ou africano era difícil. Mesmo com balas de mosquete, era necessário atingir um elefante 40 vezes para derrubá-lo. A tecnologia Clovis, com suas lanças, e a forma como atacavam em grupo, deve ter sido a forma mais eficiente de se matar elefantes até o surgimento do rifle de alta potência em 1870. Eles atacavam e recuavam, e esperavam o mastodonte perder sangue o bastante, ou ficar atolado na lama. Então eles apenas esperavam o animal morrer. A caça aos mastodontes e mamutes não pode ter acontecido em Chicago por mais do que alguns milhares de anos. Cerca de 10 mil anos atrás, por razões desconhecidas, ambos desapareceram completamente, junto com outras grandes criaturas coletivamente conhecidas como megafauna. A temperatura amena e a vegetação abundante faziam de Chicago um habitat ideal para eles. E os caçadores humanos costumam ser culpados pelo seu desaparecimento. Uma segunda teoria culpa a mudança climática. E uma terceira aposta em doenças. Durante o fim da Era Glacial, os animais passavam da América do Sul para a do Norte, da Ásia para a América do Norte, da Europa para a Mongólia. Havia uma mistura, e quando os animais se misturam, doenças, pragas e parasitas também se misturam e pode ocorrer um pesadelo epidemiológico. Gosto dessa teoria. As grandes migrações podem ter levado ao grande evento de extinção em massa da América do Norte, quando cerca de 40 espécies de animais que pesavam mais de 1 tonelada foram totalmente erradicadas. Este é até hoje um dos maiores mistérios da Era Glacial. Mas há enigmas ainda maiores escondidos sob a superfície de Chicago. Peças enormes do quebra-cabeça histórico desapareceram completamente do registro geológico. Embora existam evidências de criaturas bizarras, como vermes marinhos carnívoros e insetos de 3 metros, não há pistas que ajudem a solucionar o maior dos mistérios não resolvidos. O que aconteceu com os dinossauros de Chicago? Se a cidade de Chicago existisse há 70 milhões de anos, os dinossauros provavelmente parariam o trânsito da Lakeshore Drive, a fantástica via que beira o lago da cidade, embora ela não guarde nenhum vestígio deles hoje. Na verdade, nunca foi encontrado um único osso de dinossauro em toda a região de Chicago, ou mesmo em todo o estado de Illinois. O motivo pelo qual não encontramos nenhuma evidência de dinossauros na área de Chicago é bem simples. Não temos nenhuma rocha ou sedimento que date da era Mesozoica, que foi quando eles viveram. A cerca de 40 quilômetros do centro, a paleontóloga Ellen Beltz explora um riacho chamado Sawmill Creek, onde a enorme lacuna na história de Chicago torna-se ainda mais clara. Esta rocha tem 400 milhões de anos. Aquela encosta inteira é formada por fragmentos soltos da Era Glacial. Eles têm apenas 10 mil anos de idade. Isso significa que estão faltando cerca de 400 milhões de anos em pedras aqui. Onde esses 400 milhões de anos em pedras foram parar? A teoria vigente é que eles foram desgastados pelo vento, pela água e, finalmente, pelas geleiras de Chicago. Hoje, a maior parte dos ossos de dinossauros é encontrada onde rochas mesozoicas ficam expostas na superfície. Por isso, os estados de Dakota do Norte e do Sul e Montana estão entre as fontes mais ricas. Chicago fica num verdadeiro deserto em termos de dinossauros fossilizados, mas eles devem ter vivido aqui em algum momento.
As melhores pistas, no caso dos dinossauros desaparecidos de Chicago, ficam no estado vizinho de Missouri, onde Guy Darrow e sua equipe recriam um passado distante para museus e parques, construindo modelos super preciosos em escala real de criaturas locais no estúdio Lost World. Eu quero saber se vai encaixar. Segure pra mim, eu acho que a abertura está do tamanho certo. É, ficou ótimo. Mexa o olho dele um pouquinho. É, ficou ótimo. Darrow emprega sua experiência de 40 anos como caçador de fósseis. Ele também é o curador do Museu de História Natural do Condado de Bollinger e está trabalhando com o geólogo Mike Fix em uma escavação próxima, conhecida como Sítio Chronister, o nome da família a quem as terras pertenciam. Esse é o único lugar em todo o estado do Missouri em que os ossos de dinossauro foram encontrados. E eles foram achados por acidente. Foi uma daquelas coincidências felizes. Se vocês me acompanharem, eu vou dar uma ideia de onde os ossos foram encontrados e contar um pouco da história. Em 1942, um geólogo topou acidentalmente com um poço que estava sendo cavado aqui. E então ele notou estes ossos numa pilha do barro escavado que os operários pensavam ser ossos de vaca. Mas o geólogo que os encontrou viu na hora que não eram ossos de vaca. Eles eram muito provavelmente de dinossauro. E no Missouri, isso foi uma descoberta extremamente rara e importante. Mas não surpreendente. Os dinossauros ocuparam todos os continentes no Mesozoico. Tanto Missouri quanto Chicago estavam acima do mar naquela época. Então é bem provável que os dinossauros tenham habitado os dois lugares. É praticamente certo que na área de Chicago existam dinossauros equivalentes a todos os encontrados aqui. Vamos viajar 70 milhões de anos. Era o fim do período Cretáceo. E a era dos dinossauros estava prestes a acabar. O mundo estava quente, sem calotas polares. O meio-oeste coberto por florestas. Plantas e árvores floridas tomavam lugar das samambaias e cicadáceas mais primitivas. Um hadrossauro de 10 metros e 4 toneladas caminhava pelas densas florestas da Chicago pré-histórica. Um lugar que dificilmente seria chamado de Cidade dos Ventos na época. Os hadrossauros são conhecidos como as vacas do Cretáceo. Eles não comiam nada além de vegetação dura, como espinhos, folhas, gravetos e sementes, que são moídos por centenas de dentes ao longo de sua mandíbula. Eles também são chamados de dinossauros bico de pato por causa do formato largo de suas bocas, ideal para arrancar o alimento das plantas. Mas na era dos dinossauros também havia predadores. Os fósseis do Missouri indicam a presença de tiranossauros na Chicago Mesozoica. Talvez não do Tiranossauro Rex, o maior da família, mas de alguma das 6 outras espécies conhecidas. Para o feroz tiranossauro, os hadrossauros eram comida. Mas nem sempre eram pegos. Temos alguns esqueletos de bico de pato que são lindos. Eles foram mordidos por tiranossauros. Os tiranossauros arrancaram pedaços da coluna vertebral deles. Mas de algum jeito o bico de pato escapou e sobreviveu por tempo bastante para se curar. Pesquisas recentes sobre Dakota, um espécime raro de hadrossauro cujos tecidos moles foram fossilizados, mostram que estas criaturas eram musculosas e podiam ter força o bastante para fugir de um tiranossauro. Não é impossível que esses animais corressem mais do que um deles. Sem dúvida, seria necessário para sobreviver. É uma perseguição implacável. O pacífico herbívoro tenta fugir, enquanto o temível e poderoso carnívoro se aproxima. O tiranossauro, contando mais com força do que com velocidade, espera uma caçada fácil e fica surpreso quando a corrida desajeitada do hadrossauro se mostra bastante rápida. O hadrossauro escapa.
E o tiranossauro passa fome. As duas criaturas, no entanto, estão condenadas. Uma grande extinção em massa logo dará um fim terrível à era dos dinossauros após 160 milhões de anos de sucesso. O extermínio costuma ser atribuído a um asteroide gigantesco que caiu na península de Yucatán há 65 milhões de anos. Mas Chicago tem sua própria história de destruição para contar. Ela pode ter ocorrido há 260 milhões de anos, pouco antes do surgimento dos dinossauros na Terra. O alvo estaria a apenas 32 quilômetros do centro da cidade. É fácil localizar Chicago no planeta, ao lado dos grandes lagos, mesmo observando do espaço. Mas no passado distante, Chicago era bem mais anônima. Vamos voltar a 260 milhões de anos atrás. Esta é a Terra do Permiano, o último período geológico antes dos dinossauros. Os primeiros besouros e moscas já haviam surgido, e répteis com cristas nas costas, chamados dimetrodontes, eram os predadores dominantes. Os grandes lagos não existiam, e a Chicago da época ocupava um ponto vazio e obscuro, um pouco ao norte do Equador, no interior de um supercontinente global chamado Pangeia. Se o aeroporto de O'Hare estivesse aqui, as nevascas do século XXI seriam substituídas pelas tempestades de areia desta época desértica. A Chicago da Pangeia não era um lugar agitado. Mas isso logo mudaria com a chegada de um visitante do espaço sideral. Com 800 metros de diâmetro, ele era um meteoro enorme, em curso de colisão com a Terra. Ao atingir a atmosfera superior, ele se tornou uma bola incandescente, deixando para trás uma longa cauda de destroços flamejantes. Seu alvo era uma Chicago pré-histórica e indefesa. Estamos no lago Big Bend, em Des Plaines, Illinois. Ele fica a uns 32 quilômetros ao norte de Chicago e é também o local de um impacto enorme que pode ter acontecido há milhões de anos. As pessoas podem achar que esse lago tem alguma coisa a ver com o impacto do meteoro, mas na verdade não tem. Toda a evidência da colisão está a 30 metros ou mais abaixo da superfície. Se não há sinais do impacto do meteoro na superfície, como podemos saber que ele ocorreu? A evidência vem de operações como esta. A sondagem geotécnica é usada para extrair núcleos de rochas da Terra, para que geólogos possam determinar o que há no subsolo. Estas brocas também são usadas para a abertura de poços comuns. Anos desse tipo de atividade ao longo do século XX revelaram algo estranho em Des Plaines. Nós vimos que as rochas extraídas eram muito incomuns, eram frágeis e quebradiças, em comparação com as encontradas fora desta área em estudo. Ao contrário das camadas sedimentares compactas das outras áreas ao redor de Chicago, as rochas sob Des Plaines eram fragmentadas, esburacadas e irregulares. Por isso, o fenômeno subterrâneo foi batizado como a perturbação de Des Plaines. A causa da perturbação era um grande mistério. Ninguém sequer suspeitava de um meteoro. Quando comecei a estudar geologia, a perturbação de Des Plaines era chamada de estrutura criptovulcânica. Não existe sinal visível da cratera meteórica de Des Plaines, porque as geleiras vieram e removeram todo o material da superfície. Os mantos de gelo também soterraram a paisagem sob dezenas de metros de depósitos, conhecidos como til glacial.
E até os anos 60, as pessoas não faziam ideia de que a Terra tinha sido atingida por diversos meteoros. Apenas nas últimas décadas entendemos que os impactos de meteoros são comuns no registro geológico. Como os fósseis de dinossauros nas rochas mesozoicas, a superfície da cratera foi desgastada pelas forças da erosão e depois soterrada pelos depósitos glaciais que cobrem a maior parte da Chicago moderna. O enigma foi resolvido nos anos 1970 com o início das escavações para um gigantesco projeto de escoamento de água em Chicago. Uma rede de 175 quilômetros de túneis de drenagem, incluindo uma seção abaixo de Des Plaines. A 96 metros da superfície, o geólogo Ray Wiggers visita a estação de bombeamento do sistema, o núcleo do megaprojeto. Um subproduto da construção foi a prova concreta de que Des Plaines já foi atingida por um meteoro. Quando o projeto de escavação começou, eles encontraram a prova cabal de que houve um impacto de grande porte nessa área. E esta é a prova, um indício de cone de estilhaçamento. E podemos ver como o padrão se irradia de cima para baixo. Isso só pode ter sido criado por um impacto que veio de cima, atingiu a crosta terrestre e a energia se dissipou nesse padrão. Os cones de estilhaçamento são encontrados apenas em crateras de impacto, e a cratera de Des Plaines é uma das grandes. Com 10 quilômetros de diâmetro, ela cobre uma área 50 vezes maior do que a famosa cratera de Beringen, no Arizona. A evidência subterrânea indica que a colisão ocorreu entre 160 e 360 milhões de anos atrás. Se um meteoro como este atingisse o centro da cidade hoje, Chicago seria varrida da face da Terra. Mas esta marca no passado da cidade é apenas um dos capítulos de uma história épica que é ainda mais antiga. A história de uma região coberta de pântanos verdes e úmidos e ocupada por milípedes rastejantes com 3 metros de comprimento. Se Chicago é conhecida por seus invernos implacáveis, ela compensa o frio com seus verões escaldantes. Mas até mesmo os meses mais quentes são a menos se comparados ao seu passado escaldante. Vamos voltar 300 milhões de anos. Era o período Carbonífero. Chicago estava não às margens de um lago, mas na costa pantanosa da massa terrestre que se separaria dos outros continentes para formar a América do Norte. Durante o Carbonífero, Chicago ficava bem no Equador. Como resultado, nós tínhamos um ambiente de floresta tropical. O nome do período Carbonífero vem de suas densas florestas, os pântanos que estavam destinados a se tornar os combustíveis fósseis do futuro. Tanto a floresta quanto as águas vizinhas abrigavam uma série de criaturas bizarras. Em terra, o habitante mais estranho era o Arthropleura, um milípede maior do que qualquer outro na história. Ele podia atingir mais de 3 metros de comprimento. Pelo que sei, o Arthropleura é o maior artrópode terrestre de todos os tempos. Os artrópodes são o que chamamos de criaturas rastejantes, representadas hoje pelos insetos, aranhas e, nesse caso, as centopeias e miriápodes. No Carbonífero, os milípedes eram enormes, chegavam a 3 metros. Na evidência fóssil que encontramos, o Arthropleura era coberto de espinhos. Nesta reprodução, em particular, nós colocamos 2.500 espinhos, mais ou menos. Um animal como este, que rastejava pelo solo primitivo, sem nenhuma camuflagem, tinha que ser coberto de espinhos para não ser morto. Mas, com 3 metros, o Arthropleura era ameaçado por poucos predadores. Este monstro poderia ter sido uma ameaça para outros? Olhando para o tamanho do Arthropleura, é tentador pensar que ele podia ser um grande predador da floresta carbonífera. Mas se ele fosse parecido com os milípedes atuais, ele comeria plantas que caíam no chão da floresta.
O Arthropleura só era tão grande porque a atmosfera do período carbonífero era rica em oxigênio, graças à explosão de vida vegetal nas florestas. A atmosfera do Carbonífero era 2/3 mais rica em oxigênio do que a atual. Isso favorecia animais como este, que absorviam oxigênio através de poros na pele. A partir de um certo tamanho, com os níveis atuais de oxigênio, é impossível crescer mais sem morrer sufocado. No entanto, se houvesse mais oxigênio na atmosfera, como no Carbonífero, os insetos e outras criaturas poderiam ser maiores. Entre os insetos gigantes, havia uma libélula carnívora, com envergadura de 80 centímetros. Em seu cardápio, lagartos pequenos. A abundância de oxigênio também aumentava o número de anfíbios e répteis, que evoluíram da vida aquática para a terrestre, facilitando sua respiração. Nas águas do ambiente pantanoso, vivia o mais estranho morador de Chicago de todos os tempos. Uma criatura escorregadia, ondulante e de corpo mole chamada Monstro de Tully. O monstro de Tully é um fóssil muito interessante. Ele foi descoberto por um colecionador amador chamado Francis Tully nos anos 50. Ninguém sabia o que era. O monstro de Tully intriga paleontólogos do mundo inteiro que não conseguem posicioná-lo na escala evolutiva. Primo de um verme, de uma lula ou de um polvo? Eles simplesmente não sabem. Este é um fóssil típico de monstro de Tully. Olhando para ele, podemos ver que é um animal alongado, com uma probóscide e uma espécie de mandíbula na extremidade anterior. Podemos ver também 2 possíveis olhos, um corpo longilíneo e uma cauda achatada. Com base em milhares de fósseis de monstros de Tully, os cientistas têm uma boa ideia de como era a aparência deste estranho animal, embora seu comportamento ainda seja um mistério. Nós não sabíamos o que eles comiam, mas podemos supor que era um predador, porque não parece ter nenhuma estrutura bucal ou digestiva que indique que ele comia plantas. Ele tinha uma garra longa e uma probóscide longa, que terminava num formato curvado com 8 pontas. Algumas pessoas as chamavam de dentes. Nós achamos que ele nadava com a tromba estendida ou com a probóscide, agarrava o que queria comer e inseria na cavidade alimentar na sua parte inferior. O enigmático monstro de Tully é o fóssil oficial do estado de Illinois. E por um bom motivo. Ele só é encontrado na área de Chicago e em nenhum outro lugar do mundo. Um tipo muito diferente de mundo aquático cobria Chicago milhões de anos antes do surgimento do monstro de Tully. Ele era repleto de antigos recifes. E se eles não tivessem existido, os arranha-céus de Chicago não teriam onde se apoiar. Os agulhões de vela em plena caçada. São tão rápidos que somente em... A Sears Tower, em Chicago, é o prédio mais alto da cidade. Com 110 andares e 440 metros de altura, é o edifício mais alto da América do Norte e o terceiro mais alto do mundo. Chicago é o local em que o primeiro arranha-céu do mundo foi construído. E as enormes estruturas de hoje não seriam possíveis sem um antigo leito rochoso sob a cidade. Os arranha-céus modernos dos séculos 20 e 21 que vemos aqui têm que ser muito bem fixados no leito rochoso, que infelizmente fica longe da superfície. Nós temos que escavar cerca de 15 metros de argila solta e macia que foi depositada pelo lago quando a superfície do lago era mais alta, para chegar ao leito rochoso e fincar as fundações dos arranha-céus na rocha em si. Mas 40 quilômetros ao sul, na pedreira Thornton, o leito rochoso está exposto. Esta é uma das maiores operações deste tipo no mundo. O leito rochoso é de calcário e é minerado aqui desde 1836 para ser usado em edifícios.
Hoje, principalmente como calcário triturado para uma grande variedade de projetos de construção. Todas as rochas expostas na pedreira Thornton são da era siluriana, há 425 milhões de anos. Isso ficava no fundo do mar, na forma de antigos recifes, e as rochas estão cheias de fósseis. Vamos viajar 425 milhões de anos no tempo. No período siluriano, as primeiras plantas complexas estavam crescendo em terra, mas a vida animal era restrita aos oceanos. Chicago estava submersa e recifes primitivos se desenvolviam aqui. Seus esqueletos formariam o futuro leito rochoso calcário da cidade. Entre as estranhas criaturas que habitavam estas águas estavam cefalópodes gigantes, antigos predadores, parentes do náutilo moderno e de outros animais com tentáculos, como lulas e polvos. Muito bem, isto aqui é um nautiloide, ou seja, um cefalópode de concha preta que podia chegar a 1 metro, 1,5 metros de comprimento. Se ele fosse cortado, nós veríamos um tubo, que começa no meio da extremidade posterior do animal. O que esse tubo fazia era controlar a pressão do gás dentro destas câmaras para que ele pudesse subir, descer ou continuar na altura desejada. Ele funcionava basicamente como um submarino. Flutuando na água acima dos recifes, um cefalópode podia encontrar criaturas como trilobitos arrastando-se pelo fundo do mar. Parentes do límano moderno, eles habitaram a Terra por 250 milhões de anos. Os trilobitos há muito tempo são o segundo fóssil favorito dos colecionadores. Eles têm um apelo que transcende o de qualquer outro organismo, com exceção dos dinossauros. Eles também eram os favoritos dos cefalópodes, sempre dispostos a transformá-los em jantar. Nós sabemos que os trilobitos tinham sistemas de defesa. Uma dessas defesas era se transformar em uma bola. E nós já encontramos trilobitos petrificados como se estivessem dizendo, por favor, não me coma, e virando uma bola. O cefalópode era provavelmente equipado com um bico para romper a casca de um trilobito encolhido. Ele mata a fome, até a hora da próxima refeição. As águas rasas deste mar saluriano se estendiam de Chicago a Nova York e para o sul, até Kentucky e a Virgínia Ocidental. Ele deixou para trás o calcário que hoje cobre a região dos Grandes Lagos. Chamado calcário do Niágara, ele é exposto num arco longo e contínuo que chega até o estado de Nova York, onde hoje a água corre pela sua superfície nas cataratas do Niágara. Em 1869, o mesmo calcário foi usado na construção da antiga Torre d'Água de Chicago, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. Este é o único prédio ainda de pé que sobreviveu ao incêndio de 1871. Aqui na Torre d'Água podemos ver evidências diretas do período saluriano. Este é um corte de uma casca de braquiópode. Ela está nesta pedra há 420 milhões de anos. É a partir do leito rochoso que o tempo e a história atravessam as camadas sólidas da crosta terrestre, deixando pistas sobre as alterações no clima, na geologia e na vida. Tudo começou há 500 milhões de anos nesta encruzilhada do continente.